Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, que é uma integral dupla, uma integral de x menos 2y onde A é a região delimitada pelas curvas de x² igual a y e y igual a 16. Então, uma integral dupla onde a região de integração, a região A, é limitada por duas curvas. O procedimento para resolver uma integral desse tipo é você conhecer a região de integração, definir os seus limites de integração, sabendo como eles funcionam, e montar a sua integral iterada. Perceba que uma integral dupla de f de x, y de A, é transformada em uma integral de uma outra integral de f de x, y de x de y, onde esse dx e dy definem a ordem de integração. O dx, por exemplo, na ordem com que foi montada aqui, o dx corresponde aos limites de integração da primeira integral. Então, c e d são os limites de integração da variável x. E o dy corresponde aos limites de integração da variável y. Então, a e b são os limites de integração da variável y. O que nós vamos fazer aí nessa integral? Primeiro, conhecer a nossa região de integração. A região de integração para esse caso aqui região de integração, que é a nossa região A, é uma região delimitada por duas curvas, y igual a x², que é uma curva conhecida, y igual a x² é uma parábola de concavidade voltada para cima e vértice na origem, e y igual a 16, que é uma linha horizontal que corta o eixo y em 16, ou seja, é uma curva parecida com essa, né? Nós vamos ter aí uma região de integração com esse aspecto. Aqui é só um esboço, né? Você vai ter uma parábola cujo vértice está aqui na origem. Então, essa curva aqui corresponde ao seu y igual a x², y igual a x², que é a parábola, e o y igual a 16, que é uma linha horizontal que vai cortar o eixo y aqui no ponto 16. Então, tem duas curvas aqui. Essa parábola, que é o y igual a x², ou x² igual a y, e esta linha horizontal, que é o y igual a 16. O que é sua região de integração? Sua região de integração é esta região aqui, delimitada pelas duas curvas, né? Delimitada pela curva da parábola e pela reta, fechando essa região. Essa é a sua região de integração, que vai definir a partir daí, tendo a região de integração, você define a partir daí os seus limites de integração, que vão ser os valores de A e B, C e D que aparecem na sua integral. Perceba que os limites de integração são os intervalos nos eixos x e y no qual a sua variável percorre. Perceba que x e y são variáveis que percorrem os eixos x e y dentro desta região de integração. Então, a sua variável x, por exemplo, ela percorre a partir deste ponto até este, né? Então, a sua variável x percorre a partir deste ponto até este, um intervalo no eixo x. Importante destacar, essa primeira variável que você escolhe, que pode ser x ou y, ela define o intervalo de variação numérico. Dentro desse intervalo de variação numérico, você vai ter o intervalo de variação da outra variável. No meu caso aqui eu defino, do jeito que foi montado essa integral em azul, eu defino o intervalo numérico para a variável y, e dentro desse intervalo numérico eu defino os valores de x. No meu caso aqui é o contrário. Eu vou definir o intervalo numérico para a variável x, e dentro desse intervalo numérico a variável x vai percorrer esse intervalo andando aqui, olha, imagine o x andando aqui, e conforme o x anda nesse intervalo, ele define na vertical pontos para os valores de y. Então o meu x vai percorrer este intervalo aqui no eixo x.
Bem, como é que eu vou descobrir esse intervalo? Basta verificar quais são os pontos em que essas duas curvas se encontram, né? O y é igual a 16, então iguala aqui o y é igual a 16. Substitui o 16 aqui, 16 igual a x quadrado. E você vai descobrir que o x é igual a mais ou menos, né? Raiz de 16 é 4, mais ou menos 4. Então esse ponto aqui é o menos 4, esse ponto aqui é o 4. Então o seu primeiro limite de integração é o limite de integração da variável x. O x está entre menos 4 e 4. Então eu defini um intervalo numérico para a minha primeira integral. Conforme o x anda nesse intervalo, você vai ter valores de y correspondentes. Então se você escolher um x qualquer aqui, imagine um x aqui nesse ponto, subindo aqui uma linha vertical, você vai ter que dentro da sua região de integração, o seu y vai estar deste ponto até este. Esta seta aqui indica o intervalo de variação do y. Para cada valor de x que você escolher, conforme o x caminha aqui, você vai ter valores de y que vão preenchendo esta região. Então, o seu y vai estar entre um menor valor e um maior valor. O menor valor é o y aqui para esse x. Perceba que para esse x, esse y é igual a x quadrado. É um ponto sobre a parábola. Para esse x aqui, esse y aqui é uma constante, igual a 16. Então, o limite inferior de y é a própria parábola, em que o y é igual a x quadrado. Qualquer valor de x aqui, o y vai ser igual a x quadrado. E o limite superior para a variável y é a reta y é igual a 16. Então você tem aí os limites de integração. Com a região de integração e com os limites de integração, nós montamos a nossa integral iterada, que vai ser uma integral D. Vamos começar a montar a nossa integral. Primeiro intervalo numérico, né, que nós escolhemos para a variável x, de menos 4 até 4. Integral de menos 4 até 4. Da integral D. Agora o y de x quadrado até 16, de x quadrado até 16, d, a nossa função, x menos 2y, dA. Aí o dA tanto pode ser dx dy como dy dx, depende da ordem com que você montou sua integral. Perceba que o x quadrado e o 16 são os limites inferior e superior da variável y. Então essa integral aqui é em relação a y. Então dy dx, que é uma ordem contrária a essa, né? Essa aqui é dx dy, que é dy dx. Não tem nenhum, você pode mudar essa ordem, né? Basta você alterar. Aqui no nosso caso aqui, se você altera, você cria um complicador, né? Porque o seu y vai de 0 até 16 e o seu x iria daqui até aqui. Você muda a forma como você monta a integral, tá? No caso aqui eu escolhi esse intervalo para x e defini o y. Poderia ter escolhido esse intervalo para y e definir o x. Iria mudar aí os limites de integração. Bem, continuando. Nós vamos resolver primeiro esta integral. A integral em relação a y. Que eu vou ter uma integral em relação a x do resultado de uma integral em relação a y, que vai ser igual a, vamos começar a resolver, isso aqui vai ser igual a uma integral de menos 4 até 4d, integral de x em relação a y, x, y, lembra o x em relação a y é uma constante, conserva a constante, integro dy, então xy, integral de menos 2y, então menos 2y ao quadrado sobre 2. Isso de x quadrado até 16. Então nós temos aí a nossa primeira integral de x. Então nós temos aí o resultado de uma primeira integral. A integral de x em relação a y é xy, a integral de 2y em relação a y, 2y ao quadrado sobre 2. Permite uma simplificação aqui. Então isso aí vai ser igual a integral de
menos 4 até 4. E agora nós aplicamos o teorema fundamental do cálculo, que é o f de b menos f de a. O f de b é o f de y igual a 16. Então x vezes 16 menos 16 ao quadrado. Então esse é o f de b. Menos o f de a, que é o y igual a x ao quadrado. Y igual a x ao quadrado, então x vezes x ao quadrado menos y ao quadrado, em que o y é igual a x quadrado, então x quadrado ao quadrado, x à quarta. Então esse é o f de b menos o f de a. Então nós temos aí o início aí da resolução da nossa integral. Vou resolver isso em relação a x, que vai ser igual a... Vamos continuar nossa continha. Então isso vai ser igual a integral de menos 4 até 4 de 16x menos 256, que é o 16 ao quadrado, x ao cubo com menos x ao cubo, menos com menos mais x à quarta. Tudo isso dx. E resolve essa integral. Bem, perceba que agora nós temos uma integral só em relação à variável x, né? Resolvendo isso aqui em relação à variável x, integral de 16x, 16 x ao quadrado sobre 2. Integral de 256 em relação a x, menos 256x. Integral de x ao cubo em relação a x, menos x à quarta sobre 4. Integral de x à quarta mais x à quinta sobre 5. Isso no intervalo de menos 4 até 4. Então nós temos aí a nossa integral em relação à variável x, que vai ser igual a... Vamos continuar a continha, né? Novamente aplicando o teorema fundamental do cálculo, f de b menos f de a. O que é o f de b? O f de b é o f de x igual a 4. Então isso aqui vai ser igual a 16 vezes 4 ao quadrado sobre 2 menos 256 vezes 4 menos 4 à quarta sobre 4 mais 4 elevado à quinta potência sobre 5. Então esse é o f de b, menos o f de a. O f de a é o f de menos 4, então 16 vezes menos 4 ao quadrado sobre 2, menos 256 vezes menos 4, menos 4 à quarta sobre 4, mais menos 4 elevado à quinta potência sobre 5. Que vai ser igual a... Bem, aí vamos diminuir um pouco essa conta. Perceba que os termos que estão com expoentes pares, né, menos 4 ao quadrado, menos 4 à quarta, menos 4 ao quadrado é 16, positivo, e aqui também é 16, então eu vou ter 16 vezes 16 sobre 2, menos com mais menos, 16 vezes 16 sobre 2, então essa parcela cancela essa, então nós podemos diminuir um pouquinho essa conta, então essa parcela aqui é igual a essa menos essa cancela. Menos 4 elevado à quarta potência sobre 4, menos 4 elevado à quarta potência, a mesma coisa que 4 elevado à quarta potência, o resultado é o mesmo, é positivo, sobre 4. Então esta parcela é igual a esta, e está subtraindo, então também cancela essa, cancela com essa. Então o que sobrou, né? Sobrou 256 vezes 4 com sinal negativo. Então, menos 1024. Mais 4 elevado à quinta potência sobre 5, que também é 1024, dividido por 5.
Então aqui seria o f de b. Menos, né? Menos isso. Perceba que menos com menos dá mais com menos dá menos. 256 vezes 4, 1024. Menos 4 elevado a expoente ímpar é negativo. Negativo, menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Mais 1024 sobre 5. Que vai ser igual a este com este, 2048 sobre 5. Esta parcela com esta parcela, menos 2048, que vai ser igual a, perceba que o resultado é negativo, né? Tirando o mínimo, 5 vezes esse, menos 5 vezes 2048, mais 1. Então, 4 vezes 2048 sobre 5, tirando o mínimo, que vai ser igual a menos 8.192 dividido por 5. Então esse seria o resultado dessa integral dupla. Uma integral que dá um pouquinho de trabalho, porque ela tem muitas frações, né? Tem muitas frações envolvendo, mas trabalho algébrico às vezes é necessário para resolver a continha. Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, compartilhe. É importante que você dê um like, o like ajuda a promover o canal. Compartilhe e se inscreva também para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado.